A sua vida ela é fruto da misericórdia de Deus. Bom dia. Deixa eu ver aqui. Aí. Arrumar aqui. Aí, ó. Bom dia. Como está o teu coração? Como está a tua vida hoje? Você possa respirar fundo agora nessa manhã, acalmar o teu coração, porque a tua vida, você precisa entender, bom dia Juliano, que ela é fruto dessa misericórdia que te alcança. E nessa manhã que você possa já respirar fundo. Acalmar o teu coração, já ir acalmando e clamando pela presença do Espírito Santo, que esse Espírito Santo ele é esse sopro. O Espírito Santo é esse sopro de vida. Quando você já começa de manhã conectando o teu coração na presença dele, respirando, agradecendo pela tua vida, agradecendo pelos dons que Deus já derramou e vem derramando dentro da sua vida. Tudo isso já é como uma forma de estar na presença de Deus. Então eu peço para que o Espírito Santo de Deus já possa alcançar o nosso coração, o teu coração nessa manhã. Que o Espírito Santo possa alcançar o teu entendimento. Porque muitas coisas passam e perpassam na nossa vida espiritual por meio do entendimento. Então vem Espírito Santo de Deus, nos dê entendimento sobre o nosso chamado, dê um entendimento, bom dia Ada, sobre a nossa vida, dê um entendimento sobre o que o Senhor deseja fazer na nossa vida. Existem duas coisas, existe a nossa oração, aquilo que nós pedimos, que nós passamos a ter um relacionamento com Deus, por meio do Espírito Santo, e que nós conversamos com Jesus todos os dias nas nossas orações. E existe outra coisa, existe chamamos de intuição. Existe a resposta em que Deus ele fala dentro do teu coração. E quando você ouve essa resposta, é Deus falando para você. Nessa manhã eu vou pedir para que você possa, na tua oração, pedir para que o Espírito Santo de Deus possa te dar essa resposta. Que o Espírito Santo, ele possa te dar esse entendimento. Que o Espírito Santo, ele possa te responder. E que você possa ter essa sensibilidade de escutar aquilo que Deus, ele fala na tua vida. Hoje eu queria falar sobre algo, sobre um chamado. Jesus, todo relacionamento que nós temos com Deus e toda a vida espiritual, ele inicia com um chamado. Jesus, ele te chama, assim como ele chamou os discípulos, onde ele diz, vem e segue-me. Ele, em algum momento da tua vida, ele te chamou. Breno, mas você pode dizer assim, mas comigo não foi assim, eu não tive esse chamado. Todo o incômodo do teu coração, às vezes o incômodo, um vazio que está dentro de você, e você acabou sentindo esse incômodo, um vazio, e você procurou, saiu do seu estado de paralisia para procurar mais, em querer se aprofundar mais
nas coisas de Deus, esse é um chamado de Deus, em que Deus ele coloca dentro de você o querer e a vontade. Primeiro começa com um desejo, e ele planta dentro do teu coração, dentro do teu ser, um desejo de procurar mais, um desejo de ser mais de Deus. E todo chamado que vem da parte de Deus, ele necessita de uma resposta. Todo chamado da parte de Deus, ele necessita de uma resposta. E aí você precisa responder a esse chamado. Quando você responde a esse chamado, em que você diz dentro de você interiormente: sim, Jesus, eu preciso te conhecer mais. Eu preciso me mergulhar mais na sua presença. Eu preciso te conhecer mais os teus mistérios. Você acaba respondendo a esse chamado de Deus. Mas tem uma coisa que é muito interessante, Juliano, é que esse chamado de Deus, primeiro Deus te chama para estar mais perto. Nunca será um chamado em que, assim como nós vemos por aí muitas pregações, que pessoas mudam a vida radicalmente e se entrega, isso é muito específico, né? Mas na maioria das pessoas, Deus te chama primeiro para estar mais perto. E quando você vai chegando perto, Jesus fala: ei, chega mais perto. Aí você vai chegando perto. Ele fala: não, filho, chega mais perto. Aí você dá mais um passo de fé para conhecer mais. E Jesus chama você: ei, filho, não, filho, chega mais perto. E ele vai te chamando aos poucos para você se aprofundar dele. Simão Pedro estava cansado uma noite de tanto pescar, e Jesus fala para ele: Simão, vai para águas mais profundas. Ele mesmo cansado, mesmo meio duvidoso, porque ele era um pescador, então ele sabia do que ele estava fazendo. Ele respondeu a esse pedido de Jesus. E ele levou o barco até águas mais profundas. E quando ele chegou nas águas mais profundas, o que aconteceu? Um grande milagre aconteceu. A pesca perdeu o controle. Onde ele estava vivendo, onde Simão Pedro estava mergulhado, estava trabalhando com a força do braço dele, em que ele passou a noite inteira e não pescou nada. Quando ele respondeu um chamado de Jesus, um pedido de Jesus, e ele foi para águas mais profundas, um milagre aconteceu. E aquilo que ele esperava como pesca foi abundante. Ele perdeu o controle de quão próspero foi aquilo que aconteceu. E Jesus, ele faz esse pedido para você também hoje. Filho, vem para mais perto. Mas quando você chega mais perto e você coloca o ouvido no peito de Jesus, em que você escuta aquilo que ele quer que você faça. Porque a vida espiritual, essa vida cristã, é uma vida em que você recebe um chamado. E todo chamado é uma missão. Em que Deus ele coloca e implanta dentro do teu coração uma missão. O próprio Jesus ele planta dentro de você um desejo e uma missão. Para Simão Pedro ele fala: vai para águas mais profundas, para que ele possa ver o milagre de Jesus na própria vida dele, o transbordar na vida dele. E Jesus também ele faz isso para você. Ei, filho, vem para águas mais profundas, porque eu vou te mostrar o milagre na tua vida. Eu vou te mostrar esse Deus do impossível. Eu vou te mostrar essa colheita infinita que eu tenho para você. Porque eu tenho um chamado, eu tenho uma missão. E quando você responde esse chamado,
você precisa se movimentar. Entenda que a nossa vida espiritual é uma vida espiritual em que ela precisa sair do lugar. Em que uma resposta, um sim que você dá, se transforma em uma missão. E quando você participa dessa missão, você faz parte dessa cocriação da humanidade, que Deus quer que você seja um dos protagonistas dessa missão. Então que nessa manhã eu peço para que a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria possa abrir o teu entendimento, sobre qual é o tipo de resposta que você precisa dar para Jesus. E guiado pelo Espírito Santo, pois somente o Espírito Santo, essa luz do Espírito, que é o Espírito que vem diretamente do trono de Deus, que é uma das faces de Deus, somente esse Espírito tem esse poder de embutir dentro de você esse ardor e essa vontade de não desistir no meio do caminho, e esse amor e essa vontade de se doar mais, esse amor e essa vontade de se entregar para viver esse chamado. Mas assim, eu não sei qual é o tipo de chamado que Deus tem para a tua vida. Você precisa silenciar o teu coração. Você precisa escutar mais aquilo que Deus tem para você, para que você possa entender e agir. Porque a vida cristã, ela é um movimento, ela é uma ação. Porque uma fé, ela sem obras, ela é morta. É preciso ter uma obra. E como é que se faz uma obra? Primeiro é preciso capinar um lote. É tirar os entulhos. É fazer uma base. Concretar uma base. Bom dia, Geise. É preparar o terreno. É levantar uma parede. É uma obra. E toda obra, ela dá trabalho. Entenda que se você está procurando uma vida espiritual em que não dá trabalho, não é ser cristão, não é responder um chamado de Jesus, entenda. Os apóstolos receberam um chamado, eles responderam esse chamado, deram sim, tiveram que ter uma missão e caminhar, tiveram que seguir, tiveram que fazer, tiveram que movimentar. E essa obra, para que a sua fé não seja morta, é um movimento, é um andar. Peço para que o Espírito Santo de Deus nessa manhã possa abrir a tua mentalidade sobre a importância de você caminhar, a importância de você vivenciar tudo aquilo que Deus ele tem preparado para a tua vida, para a tua casa, para os seus. Muitas vezes o nosso chamado é mesmo cuidar da nossa família. Às vezes o nosso chamado é interceder, é movimentar, é servir a nossa casa. Somente o Espírito Santo de Deus vai falar no teu coração e você vai ter esse entendimento sobre qual é o tipo de chamado que Deus tem para a tua vida. E você tem sim o chamado para a tua vida. E a resposta a esse chamado, Jesus ele vai te dar um discernimento sobre qual tipo de obra você vai fazer. Mas entenda que esse chamado e essa obra que você vai ter que construir, ela não está em primeiro lugar. Ela está alicerçada à base de um relacionamento. Porque quando você tira o relacionamento com Deus, essa intimidade, uma vida de oração, essa obra, você pode até construir uma obra, você pode até ter um grande ministério,
Você pode até ter bastante coisas para fazer, mas se você tira esse relacionamento com Deus, essa obra ela vai desabar. Entenda que existe uma obra, mas essa obra ela está alicerçada com base na sua oração, no seu relacionamento com Deus. Então nós pedimos hoje, Senhor Jesus, venha nos fortalecer e dar entendimento sobre o chamado, a resposta e a obra. O chamado que Deus tem, a resposta que nós vamos dar e qual é a obra que nós vamos construir juntos. Essa obra nós vamos construir juntos. Amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Deus te abençoe, te ilumine e até amanhã. Nunca se esqueça que a tua vida ela é fruto da misericórdia de Deus.